O texto é o texto da nossa leitura inicial, Romanos capítulo 5, do versículo 20 a capítulo 6, até o versículo 4 somente. Eu farei novamente a leitura destes versículos, os irmãos apenas acompanhem no seu texto aí. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém. Esta parte de Romanos é uma sessão em que o apóstolo Paulo vai mudar o foco. Ele está nos ensinando a respeito da justificação pela fé somente. E no capítulo 5, o apóstolo Paulo nos ensinou muitas coisas. Nós não precisamos voltar ao início lá, eu não vou fazer isso a partir de agora, senão nós vamos perder sempre muito tempo com essa recapitulação. Você pode ver isso nos vídeos, na internet, mas especialmente no capítulo 5, o apóstolo Paulo fala que a justificação, ela tem alguns resultados maravilhosos para a nossa vida. E eles começam pelo fato de que, justificados mediante a fé, naquilo que Cristo fez como sendo em nosso lugar, nós temos, através da justificação pela fé, paz com Deus, acesso a Deus, nós temos esperança em Deus. A culpa que trouxe para nós todos esses resultados terríveis, o pecado que é tanto original, porque Adão estava federativamente representando cada um de nós, que estamos vivos hoje, aqueles que já morreram e aqueles que ainda viverão, e então, através da ofensa que Adão cometeu, o pecado e a morte entrou na nossa história e na história de todos nós. E na realidade de cada um de nós, o pecado entrou também, porque a partir do momento que tomamos consciência dos nossos atos, desde a infância, nós começamos a pecar. E o resultado é a morte. A morte está presente na vida humana, desde a morte lá na infância, quanto a morte lá nas idades mais avançadas. A morte existe para todos, e a morte é o resultado do pecado. A morte é o último inimigo, segundo a palavra de Deus, a ser vencida. E não há quem duvide que a morte é nosso inimigo. Uma prova disso você tem todas as vezes que algum dos nossos entes queridos ou alguém próximo a nós morre. O autor desse livro narra lá na introdução do livro eu citei o autor do livro, não falei de qual livro, né? Um dos livros que eu estou usando para o nosso estudo é Meditações em Romanos, de R.C. Sproul, e R.C. Sproul conta a respeito do nascimento do primeiro filho dele. O primeiro filho dele nasceu quando faltava 2 semanas, para que ele fosse ordenado como pastor. E então ele disse que a sua mãe estava muito ansiosa no dia do nascimento, porque ela queria muito que o nome Sproul fosse mantido. Então ela sonhava que o seu filho tivesse outro filho homem, para que o sobrenome da família continuasse. E eles não tinham o hábito na família de fazer exames prévios para descobrir qual o sexo do bebê. Então, quando nasceu, naquele dia, e ela recebeu a notícia que era um menino, ela ficou muito feliz. E aí, quando ela chegou em casa, a família tinha comprado para ela um vestido que ela vinha namorando numa loja há vários meses, que era o vestido para o culto de ordenação do seu filho. Mas ela não tinha condições de comprar aquele vestido. Mas daí a família se uniu e comprou.
E se já não bastasse aquela grande alegria de ter um neto, homem, que fosse perpetuar o sobrenome da família, quando ela chegou em casa, estava estendido sobre a sua cama aquele vestido maravilhoso. E ela tinha sonhado em vestir na ordenação do seu filho. E então, antes de dormir, a R.C. Sproul diz que ela foi se deitar e disse para ele: filho, hoje foi o dia mais feliz da minha vida. E ela se deitou. E no outro dia cedo, quando a R.C. Sproul acordou, ele ouviu a voz da sua esposa mexendo e chamando pela sua mãe. E ele achou estranho, porque ela chamava várias vezes e a mãe não atendia. E então ele se levantou do quarto e foi até o quarto da sua mãe. E ela já tinha falecido há muitas horas. Ele disse que colocou a mão sobre ela e o corpo estava frio. E então ele escreveu: este é o pior de todos os nossos inimigos. Nós temos fé em Deus, o nosso coração é consolado quando nós perdemos alguém. Por quê? Porque nós sabemos que Ele está, através da morte, sendo promovido à glória eterna. E nunca mais experimentará a morte. Mas a morte em si, essa separação, é ingrata, é um inimigo a ser vencido, é terrível. Ela traz para o nosso coração tristeza, ela nos separa das pessoas que nós amamos. E então o apóstolo Paulo, ao tratar disso, ele focaliza aqui no capítulo 5, colocando a morte como sendo alguém que reinou para o pecado e reina na vida de muita gente ainda. E este é o último inimigo que será vencido, porque aonde entrou o pecado, a morte vem. Ela é consequência natural, e toda a nossa raça experimenta a morte. E a não ser que nós estejamos completamente convictos a respeito da graça, este reinado é um reinado absoluto. Mas quando estamos convictos da graça, nós sabemos que a morte nos tocará uma vez, por causa dos pecados que nós cometemos, por causa do pecado original. Mas ela não mais terá domínio sobre nós, porque assim como Cristo ressuscitou, nós também teremos uma nova vida, e jamais nesta nova vida nós teremos que experimentar a morte. Então o capítulo 5 mostra isso, que através da ofensa de Adão, o pecado entrou, e através do pecado também a morte, e eles reinaram sobre os homens, até que aconteceu a obra de Cristo. E justificados mediante a fé nesta obra de Cristo Jesus, nós somos livres do jugo do pecado, e nós estamos livres da condenação da morte. Ou seja, não esta morte física que todos nós vamos experimentar, mas uma segunda morte. Esta não terá domínio sobre nós, e nós não teremos mais este inimigo, porque este inimigo já foi vencido por Cristo, e ele terá os seus dias de poder encerrados completamente, quando o Senhor consumar todas as coisas. É isso que foi nos ensinado no capítulo 5. Agora, diante de todos esses benefícios, que eu não citei todos aqui, mas nós estudamos, que é a imputação, ou seja, é nós recebermos sobre nós a justiça de Cristo, é a expiação, que é Cristo levar sobre Ele as nossas injustiças, o sacrifício de Cristo na cruz, a doação graciosa para nós dessa salvação, mediante o ato de crermos em Deus e no seu Filho Cristo Jesus. Se já não fossem todos esses privilégios que nós temos, agora o apóstolo Paulo, nessa passagem do capítulo 5 para o capítulo 6, ele muda o foco. Ele vai continuar falando dos benefícios da justificação, mas agora ele vai focalizar num benefício maravilhoso que nós conhecemos e descrevemos como santificação. Este é o foco dele. Santificação não é uma outra doutrina separada da justificação, mas na ótica do apóstolo Paulo, a santificação é um dos resultados da justificação pela fé, e é disso que ele vai falar. No versículo 20 nós encontramos a seguinte sentença: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A pergunta que nos vem à mente é: por que a lei? Se a lei nunca foi eficaz para nos garantir algum benefício espiritual, se a lei nunca foi eficaz para que nós pudéssemos conseguir diante de Deus algum tipo de mérito, algum tipo de merecimento, por que Deus nos deu a lei? Sabendo que nós éramos incapazes de cumpri-la, e que embora ela fosse boa tanto para a prevenção quanto também para a acusação,
por que uma lei que nós não cumpriríamos? O apóstolo Paulo responde: Deus nos deu a lei para quê? Para fazer refluir, para fazer aparecer, para fazer avultar as nossas ofensas. Em outras palavras, se algum de nós tinha dúvida a respeito do quanto nós somos pecaminosos, a lei de Deus escancara para nós o quanto nós somos pecadores. Um exemplo disso pode ser dado facilmente dentro das nossas casas. Se nós começarmos a criar um regime de muitas regras para os nossos filhos, no que os nossos filhos vão se tornar? Eles vão se tornar transgressores. Por quê? Diz que um certo pastor pregou um sermão uma vez, e o sermão inteiro repetiu várias vezes, pelo menos umas 10 vezes, 65 leis e 65 ofensas. Ele citava: você não pode fazer isso porque a palavra de Deus diz isso, você não pode fazer isso porque a palavra de Deus diz isso, você não pode fazer isso. E depois ele citava: e nós fazemos isso, e nós fazemos isso, e nós fazemos 65. Ele passou mais de 1 hora fazendo isso. E uma semana depois ele recebeu uma carta de um membro dizendo: pastor, muito obrigado, porque de fato tinha muitos pecados que eu não conhecia e nunca tinha experimentado, mas depois daquele dia o meu coração os descobriu, e infelizmente eu os experimentei. O pecado sempre teve essa função. Nós que queremos dar outra função ao pecado, a lei sempre teve esta função, e nós tentamos dar outra função para a lei, acreditando na nossa autossuficiência. Nós acabamos achando que a lei pode ser para nós um caminho para que nós alcancemos por nós mesmos alguma justiça diante de Deus, mas a lei não funciona assim. A lei, embora seja para nossa prevenção, a lei, embora seja para agradarmos a Deus, a lei, embora seja para nos aproximarmos de Deus, a função da lei, e toda a Escritura concorda com isso, e o apóstolo Paulo mostra isso para nós, a função da lei sempre foi primordialmente mostrar para nós mesmos o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos corruptos, o quanto nós somos maus. E o apóstolo Paulo diz isso: sobreveio a lei para quê? Para que se avultasse a ofensa. Então, quando eu encaro a lei, eu encaro algo que eu devo praticar, e todas as vezes que eu não pratico, eu devo perceber o quanto eu sou mau, o quanto eu sou pecador, o quanto eu sou desesperadamente corrupto, e o quanto eu preciso da graça e da misericórdia do Senhor. Por que Deus nos deu a lei? Para mostrar para nós mesmos o quanto nós somos pecadores. Aí você fala: e qual a importância disso dentro da obra da justificação? A importância total. Porque quando nós falamos sobre a justificação pela fé, nós estamos dizendo o quê? Nós estamos dizendo que a única forma de nós termos paz com Deus é mediante o nosso crer, a nossa fé em que aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário foi para pagar o preço pelos nossos pecados, e o que nós recebemos através daquele ato de Cristo é a justiça dele sobre nós. E alguém diz: mas por que eu preciso da justiça de Cristo? Porque nós não temos justiça. E ainda que você seja um especialista em cumprir muitos pontos da lei de Deus, você certamente fracassará em alguns. E Tiago diz: se eu pecar, ou se eu fracassar em um dos pontos da lei, eu me torno culpado de toda ela. Ninguém que está numa penitenciária hoje está porque transgrediu todas as leis do nosso Código Civil. Está lá porque transgrediu uma das leis, mas ele está cumprindo uma sentença, porque ele é um transgressor da lei, da sua totalidade. Então não existe transgressor de um ponto da lei só, e culpado de um erro da lei só. Não, quando nós cometemos um pecado, nós nos tornamos culpados por toda a transgressão da lei. Então agora, uma vez que o apóstolo Paulo mostra isso, ele vai mostrar o quê? Que existem 2 reinos onde você pode viver. Você pode viver no reino do pecado, ou você pode viver no reino da graça. E como é que isso acontece? O versículo 21 diz: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça,
para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, tem um reino que, num certo sentido, um reino do qual todos nós já fizemos parte, e um reino onde muitas pessoas insistem em fazer parte, que é o reino do pecado e da morte. É o reino onde as pessoas, simplesmente, conscientes ou não da lei de Deus, elas continuam transgredindo a lei de Deus, e não têm o menor pudor em fazer isso, e pior, não têm muitas vezes a menor consciência de que estão pecando. Este reino é o reino do pecado. Versículo 21 diz: a fim de que, como o pecado reinou pela morte. Mas você vai dizer, mas por que essa frase reinou pela morte? Ou seja, alguns vão dizer assim: pastor, o apóstolo Paulo também diz: onde não há lei, não há pecado. Ok, tudo bem, o apóstolo Paulo diz isso mesmo. Mas ele diz que a morte reinou de Adão até Moisés. E o que ele estava dizendo quando ele falou que a morte reinou de Adão até Moisés? Ora, se a morte é consequência de pecado, embora de Adão até Moisés você não tivesse o decálogo, não tivesse a lei, mas você tinha a presença da morte. E isso me ensina duas coisas. Primeira delas, que como Adão era o representante federativo de toda a raça humana, a consequência do pecado de Adão se estendeu a todos. Portanto, se havia morte entre Adão e Moisés, havia por causa das consequências do pecado do nosso representante legítimo. Segundo, a morte é resultado de pecado, não só do pecado original, mas do pecado real, que cada um de nós comete. Portanto, se de Adão até Moisés homens morreram porque o pecado estava presente. Ainda que não houvesse lei, havia ofensa contra Deus. Ainda que sem consciência de pecado, consciência produzida por uma lei escrita, havia consciência do pecado, porque a palavra de Deus também diz que a lei de Deus está escrita em nosso coração. E todo homem sabe disso, porque em qualquer lugar do mundo onde você encontrar um homem, pode ser num mundo civilizado, ou pode ser num mundo bárbaro, pode ser no Ocidente, no Oriente, ou em qualquer outro lugar, aonde você encontrar um homem, você vai encontrar um tipo de culto. E aí nós voltamos lá no capítulo 1. O apóstolo Paulo diz: quais são os pecados universais? Trocar o Criador pela criatura, trocar a justiça pela injustiça e trocar a verdade pela mentira. Quando você chega numa tribo onde os índios estão lá cultuando o sol, a lua, sem nunca ter contato com nenhum tipo de religião, eles estão cultuando porque há no coração deles uma lei que diz que eles devem cultuar. E eles estão cultuando a criatura ao invés do Criador, porque este pecado é um pecado original. E lá nessa tribo você vai encontrar homens e mulheres morrendo. Por quê? Porque existe transgressão da lei. Então, onde reinou o pecado através da morte. Ou seja, existem mortos, existem pessoas morrendo. Este é o reino do pecado. Aí a segunda parte do versículo 21. Assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna. Então, quando Cristo, pela sua morte, paga a nossa dívida e lança sobre nós a justiça dele, então agora eu tenho um novo reino. Eu tenho o reino da graça, onde através da morte de Cristo, através da justiça de Cristo, pudéssemos viver, pudéssemos ter vida eterna, mediante aquilo que Cristo fez. Então nós temos o reino do pecado, aqui descrito pelo apóstolo Paulo, como sendo o lugar, o tempo e a situação em que as pessoas vivem completamente lançadas à sua própria sorte, ao seu próprio coração, sem se habilitarem pela fé dentro deste novo reino, que é o reino da graça. A função nossa como cristãos e a função da igreja é anunciar o reino da graça, porque o reino do pecado você não precisa anunciar para ninguém, que todo mundo conhece. Nós não precisamos trazer isso à consciência das pessoas, porque elas sabem. É bom refrescar a consciência delas, como Paulo está fazendo aqui nesse texto, para que alguém enxergue de verdade. E a lei serve para isso. Mas o homem sem Cristo está no pecado, está no reino do pecado. Antes do nascimento
nós já somos formados na iniquidade. É o que Davi diz. Nós estamos sendo criados, envolvidos pelo pecado. E o reino da graça, esse contraste maravilhoso que aparece aqui, que o apóstolo Paulo faz entre reino do pecado e reino da graça, mostra esta mudança no foco da nossa vida, na direção da nossa vida. Esse é um dos contrastes favoritos do apóstolo Paulo. Lá era pecado e morte, injustiça, mentira. Aqui é graça, é vida, é misericórdia, é perdão, é expectativa, é esperança, é paz com Deus, é acesso a Deus, é uma nova vida, é um novo proceder. É isso que o Evangelho nos anuncia. Anuncia que a minha relação com Deus não depende das minhas obras, mas a minha relação com Deus depende da obra de Cristo, e eu preciso crer em Cristo Jesus. E então, depois de fazer isso e mostrar então este reino da graça, o apóstolo Paulo diz: e o grande presente que você tem dentro deste reino é que este inimigo chamado morte, ele já foi vencido por Cristo. E então, todos nós estamos em Cristo Jesus, também vencemos esse inimigo, por consequência dos pecados reais que eu pratico, e do pecado original eu vou experimentar a morte. Mas por uma única vez, porque depois disso eu ingresso na glorificação que Deus tem preparado para nós, e nada, nunca mais tocará a minha vida. Por isso é vida eterna. Agora, onde entra então o processo de santificação nessa mudança de foco agora que o apóstolo Paulo faz? Se nós vimos lá a primeira resposta à pergunta, por que da lei? Para que se avultasse o pecado. Os dois reinos, o reino do pecado e o reino da graça. Agora o apóstolo Paulo vai para o único ponto lógico que ele poderia ir. E vocês vão entender por quê. Na época da Reforma Protestante, um dos movimentos mais fortes que contrastaram com a Reforma era um movimento do antinomianismo. O que significa antinomianismo? Anti, você já sabe, oposição. E antinomianismo, nomo é lei. Então, um movimento que surgiu é um movimento que ofendia a Reforma e dizia que a Reforma pregava o antinomianismo. Por quê? Porque se você diz para uma pessoa que a salvação só depende da obra de Cristo, que ser justificado significa que nada mais pode me separar do amor de Deus, alguns então diziam o seguinte: então vamos pecar. Por quê? Porque nós não dependemos da lei para nada. E então esse movimento dizia ou acusava, especialmente a contra-reforma, acusava que dentro da igreja reformada, da igreja protestante, a maioria das pessoas estavam completamente descomprometidas com a lei. E não era essa a realidade nem de Lutero, nem de Calvino, nem de Zwinglio. Nenhum destes homens anunciou e pregou isso. Eles não disseram isso, mas é fato que havia um grupo dentro da igreja reformada que era antinomianista. Um grupo que não entendeu a mensagem da reforma, e eles simplesmente usaram de libertinagem com essa reforma, e falaram assim: olha, então é o seguinte, se a justificação é pela fé somente, então vamos viver à vontade. Nada pode me separar do amor de Deus, então acabou. Eu vou fazer tudo o que me der na telha. Esse é um equívoco grave. Mas não é um equívoco da época da reforma. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, ele já imaginou que alguém pudesse tirar essa conclusão. Que no final do capítulo 5, alguém pudesse dizer assim: opa, então peraí, se eu entendi bem, eu estou justificado por aquilo que Cristo fez, o que eu faço é ineficaz, tanto para me dar salvação quanto para me tirar, então o que eu vou fazer? Eu vou viver à vontade agora. Eu não preciso me especializar na lei de Deus, eu não preciso conhecer o decálogo, eu não preciso cumpri-lo. Isso é antinomianismo. E aí o apóstolo Paulo diz: que diremos, pois? Vamos então permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? Outras palavras assim, vamos viver pecando porque graça é um negócio maravilhoso.
E o que faz Deus derramar a graça dele sobre a nossa vida são os meus pecados e o amor dele por mim. Ora, se o amor dele por mim não muda, porque ele é imutável, portanto, quanto mais pecado eu tiver, mais da graça dele. Então o apóstolo Paulo já está imaginando que alguém com a mentalidade pecadora, porque o apóstolo Paulo conhecia a sua mente, a nossa mente, e ele sabia o quanto nós somos corruptos. Ele começa o capítulo 6 dizendo: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante sobre as nossas vidas? E aí a resposta que está no início do capítulo 2 é interessante. E as traduções da Bíblia, elas trazem várias fórmulas dessa resposta. Então você tem, se você pegar a Bíblia King James, ela traz uma tradução bem sucinta, diz apenas lá, não. Se você pegar a nossa tradução, está lá, de modo nenhum. Mas a tradução mais fiel ao que está no texto grego é: Deus não permita. É isso que está lá. Deus não permita. Ou seja, eu posso dizer, olha, a nossa maldade nos faz pensar este absurdo de pecar ainda mais para receber mais graça. E então ele diz: olha, se isso está passando pela sua cabeça, que Deus não permita que isso aconteça. Em outras palavras, está dizendo assim: olha, nós somos tão maus que é bem possível que a gente pense isso, e não tem nenhuma força em nós capaz de parar esse tipo de corrupção, até de torcermos o próprio texto bíblico. E então Paulo, ao invés de colocar a responsabilidade de não fazer isso em você, ele faz um pedido a Deus e diz que Deus não permita. O de modo nenhum, como está na nossa Bíblia aí, é literalmente, segundo o grego, Deus não permita. Você sabe que quando nós falamos, Lutero dizia isso e Agostinho também, talvez Lutero repetindo o que Agostinho dizia. Eles disseram o seguinte: quando nós tratamos da doutrina da justificação, o pecado bate ferozmente à porta do nosso coração, porque nós somos tão corruptos, e quando nós falamos de justificação pela fé, nossa carne má e pecaminosa começa a bater na porta do seu coração e dizer o seguinte: vamos pecar, porque nós estamos liberados para fazer isso. Não é isso que a Bíblia ensina. Por isso, quando o apóstolo Paulo fala de todas estas maravilhosas bênçãos que estão associadas, que são resultados da justificação pela fé, ele vem lembrar: olha, tem um resultado muito importante da justificação pela fé, e esse resultado é a santificação. Então ninguém peca mais, e não deve pecar mais, porque aprendeu que está justificado, está declarado justo diante de Deus, e nada pode mudar isso. Algumas denominações ao redor do mundo fizeram algumas declarações de fé em relação a esta doutrina. Aqueles que compõem a maior parte do movimento evangelicalista no mundo, eles vão fazer a seguinte soma, especialmente envolvendo também os católicos. Eles vão dizer assim: olha, fé mais as obras resultam em justificação. O outro grupo, que é o grupo da maioria dos evangélicos, vai dizer assim: olha, especialmente os antinomianistas vão dizer assim: olha, justificação menos obras resultam em fé. Ou seja, a fé é a justificação menos obras. Ou seja, eu estou justificado, não preciso fazer mais nada. E quem não diz isso conscientemente, faz isso na prática, porque entende assim: olha, eu estou salvo, uma vez salvo para sempre, não preciso fazer mais nada. Então você tem dois grandes grupos: um grupo que está tentando conquistar a salvação pela fé, pelas obras. Esse é aquele grupo que diz assim: olha, eu preciso tomar cuidado, porque se Deus voltar e eu estiver na frente da televisão, ou eu estiver falando um palavrão, ou eu estiver fazendo alguma coisa errada, eu vou ficar. Esse é o grupo que acredita que ele precisa de fé em Deus, e ele precisa também de obras, porque tanto fé quanto obras têm 50% de peso no processo de justificação. E tem um outro grupo que diz assim: olha, não, a justificação é somente por Cristo, então você tira as obras do processo
e você fica somente justificação de um lado e fé de outro. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que a fé é resultado, que a fé em Deus resulta em duas obras maravilhosas. A primeira delas é a justificação, onde eu sou justificado diante de Deus por aquilo que Cristo fez. E a segunda delas é as obras. As obras não salvam, mas as obras são resultado de alguém que tem fé e foi justificado. E é isso que Paulo vai dizer. E aí o argumento que Paulo vai usar é maravilhoso, porque é um assunto que nós não damos a importância devida. Ele vai dizer assim, de modo nenhum, ou Deus não permita, e vai dizer: como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Mas onde foi? Você pode perguntar assim, mas como que Paulo pode dizer que eu morri para o pecado se eu estou vivendo a Silva aqui? Veja o versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. O argumento de Paulo é o seguinte: você já morreu pelo pecado, mas quando foi, Paulo, que eu morri? No dia que você foi batizado. Porque o batismo é um sinal visível de uma obra invisível que acontece no nosso coração. Então Paulo está dizendo assim: olha, quando alguém diz que tem fé em Jesus Cristo e que crê que está justificado, automaticamente essa pessoa está num processo de mortificação da carne e ele está vivo para Deus. Ou seja, aquilo que ele confessou no dia da sua profissão de fé e através do ato do batismo é um sinal visível de uma obra que Deus está fazendo no seu coração. Então não adianta vir com essa: eu vou viver pecando. Porque quem crê em Jesus Cristo e foi batizado, morreu para o pecado. Mas pastor, o pecado ainda reside em mim. Eu vou dizer, ok, esse é um processo de santificação que começou no dia em que você creu em Jesus Cristo. Mas ele começou, ele tem que começar, senão não foi real. E aí nesse sentido, eu descobri isso essa semana. Calvino, num dos trechos da Instituta, eu já tinha lido, mas nunca tinha tentado para esse ponto. Calvino, num dos textos da Instituta, quando ele trata desse sacramento, ele diz: embora nós pratiquemos o batismo, e é certo que isso seja feito desde a infância, embora nós entendamos que biblicamente o método para se aplicar o batismo seja o método da aspersão, ele diz: eu tenho que concordar com o fato. E embora devamos fazer por aspersão, sempre que puder, palavras de Calvino, sempre que pudermos fazer e usar como instrumento a imersão, é bom, porque no ato da imersão nós lembramos visualmente e temos uma bela ilustração de sepultamento e de ressurreição. É bonito isso. E os palavras que Calvino está dizendo assim: olha, não há dúvida que a aspersão é aquilo que a gente enxerga na Bíblia do começo ao fim. Mas se você quiser usar toda a teatrologia como instrumento para mostrar o que este sinal significa, você pode sim levar o seu povo no rio, ou você pode batizar por imersão, porque isso mostra aos nossos olhos o que é ser sepultado e o que é ser ressuscitado. E aí, obviamente, depois ele vai falar bastante coisa sobre isso. Ele fala: é difícil fazer isso na infância, é difícil fazer isso com um bebê, mas quando for o caso de adulto, se você quiser aproveitar isso, Calvino nos autoriza. É óbvio que Calvino é menor que Cristo e é menor que a Bíblia, mas é um grande teólogo, e se ele disse essas coisas com todo o estudo e a profundidade dele, nós não precisamos ter medo de fazer essas coisas. E aliás, não temos, de fato não temos. Se você um dia quiser ser batizado, depois se os presbíteros quiserem brigar comigo, eles brigam, nós vamos discutir na teologia. Mas se você quiser ser batizado por imersão um dia, eu, como pastor, eu não me oponho em fazer isso com você, não tem problema nenhum. Eu até acho que vai ser muito bonito a gente ficar lá na beirada do rio, cantar vários hinos e fazer. Não há problema em fazer isso. Aliás, isso mostra o que o batismo significa, e que muitas vezes, quando nós praticamos o batismo dentro da igreja, isso não passa na mente das pessoas. O que significa o batismo? Paulo está dizendo:
você porventura ignora ou não se lembra que quando você foi batizado, você foi sepultado com Cristo, e quando você pelo batismo foi ressuscitado em Cristo Jesus, você agora vive para uma nova vida, uma nova dimensão de vida. É isso que Paulo está dizendo. Você não pode usar esse argumento de que pela graça abundou, através do pecado abundou a graça, agora eu vou pecar bastante para que venha o pecado. Você não tem desejo de pecar bastante. Por quê? Porque você foi sepultado com Cristo. Então aquilo que nós, o sacramento do batismo, que nós poucas vezes relacionamos com isso, ele significa sepultamento, ele significa morte. Você não teve que ir na cruz, mas Cristo foi, e no batismo eu estou dizendo que eu morri com Cristo, e pela ressurreição dele eu também ressuscitei. Ora, se eu morri lá na cruz com Cristo, o que me dá o direito de dizer que eu vou pecar bastante agora para a graça ser abundante sobre a minha vida? É isso que Paulo está dizendo. Olha, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Ou seja, no dia da sua conversão, no dia da minha conversão, eu morri para o mundo. Objetivamente eu morri. Agora o processo de santificação é o processo pelo qual eu vou comunicar a cada célula do meu corpo, a cada neurônio da minha mente, que esta morte aconteceu. Essa é uma outra definição que nós encontramos. Então, cada dia da minha vida, eu vou ter que dizer, da minha vontade de pecar, mas você não vai pecar mais, porque eu morri com Cristo. E assim como Ele ressuscitou, eu também ressuscitei para uma nova vida, e o pecado não tem domínio mais sobre a minha vida. Aí você pode lembrar de João também: se porventura alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, mas quem domina a minha vida não pode ser Cristo. Eu quero encerrar com uma definição que talvez você já viram em alguma aula de doutrina. É uma definição equivocada. Tem muita gente que quer definir a conversão e a regeneração e o batismo da seguinte maneira: imagina um círculo grande, uma cadeira no centro desse círculo, e daí você diz assim: olha, o sujeito ímpio é aquele que está sentado na cadeira, dentro do círculo, e Cristo está do lado de fora. E daí existem dois, nessas definições, que você já deve ter visto por aí, está presente em muitos livros. Dentro deste círculo, quando uma pessoa se converte, Cristo entra no círculo, e aí você tem duas categorias de crente, e na semana que vem eu vou tratar especialmente de uma delas. Você tem uma categoria em que o crente continua sentado no trono, na cadeira, e Cristo está em pé ali dentro do círculo. Esse é um convertido, mas é alguém que ainda não aceitou o senhorio de Cristo. Então ele crê em Cristo para ser salvo, mas ele não deixou Cristo dominar a sua vida ainda. Por isso ele é um crente, e é isso que eu vou tratar na semana que vem. Ele é um crente carnal. E aí criaram essa história de crente carnal. E existe a terceira categoria, que é a categoria do círculo, e aí quem está de pé é o eu, a pessoa, e quem está no trono é Cristo. Essas três coisas são uma mentira, porque segundo a palavra de Deus, quando eu creio em Jesus Cristo e sou batizado, só existe uma possibilidade real, é a possibilidade de Cristo estar no trono e eu estar ao lado. Senão não é conversão, senão é convencimento, senão é usufruir dos meios de graça da igreja sem nunca conhecer a Cristo. É por isso que João vai dizer assim: olha, eles estavam entre nós, mas não eram dos nossos. E a igreja hoje, a igreja de Cristo no mundo, está cheia de gente assim, gente que diz: não, eu tenho Cristo, Ele está dentro do meu círculo, mas infelizmente no trono quem está sentado ainda sou eu. Mentira, isso não é conversão. O apóstolo Paulo diz: se nós fomos sepultados pelo batismo com Cristo, também pela ressurreição com Ele nós vivemos e reinamos. Ou seja, quem está no trono do meu coração é Cristo. Se eu sou um convertido, eu posso até estar brigando com Cristo para fazer o que eu quero, ao invés do que Ele manda, mas quem está no trono é Ele.
E aí, eu quero terminar com esta imagem para que você reflita. Esta é uma reflexão para mim e para você. Quem está no trono do meu coração? Quem estiver sentado lá, vai dizer quem eu sou. Se eu sou alguém que está no reino do pecado, ou se eu sou alguém que está no reino da graça. Se você estiver sentado nesse trono, você está no reino do pecado. Está no reino do pecado. Você não é convertido. Se Cristo estiver sentado nesse trono, então você é convertido e você está justificado pela fé em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo começa a falar de santificação exatamente desse ponto. Se eu, de fato, pelo batismo, morri com Cristo e pela ressurreição, eu ressurgi com Ele para viver e reinar sobre o pecado, sobre a morte, por toda a eternidade, então, a minha vida, desde o dia da minha conversão, eu não experimentei mudanças instantâneas, porque não existe isso, mas ela começou a mudar. Ela começou a mudar. Se ela ainda não começou a mudar, não, pastor, ainda estou naquele estágio ainda de... Não existe. Quando Cristo entra na minha e na sua vida, pela regeneração, as coisas começam a mudar. Em algumas pessoas as mudanças são mais rápidas, em outras não. Mas as mudanças acontecem. Então eu não posso usar a doutrina da justificação para justificar uma vida sem mudanças. É mentira. Está errado. Senhor nosso Deus, nos ajude. Porque temos, ó Deus, o mau hábito de torcer as palavras do Senhor. Mas nós suplicamos a Ti, ó Deus, diante desta doutrina tão especial, tão maravilhosa, ó Deus, que anuncia para o meu coração, eu não preciso ter medo, porque nenhuma coisa que eu faça pode me separar do amor do Senhor. Nenhuma coisa que os outros me façam pode me separar do amor do Senhor. Essa doutrina tão maravilhosa que me diz que através de Cristo Jesus eu estou verdadeiramente livre, salvo, porque Ele jogou a justiça dEle sobre mim e Ele carregou os meus pecados para aquela cruz e pagou-os lá. Ó Deus, que esta doutrina maravilhosa não sirva nem para mim, nem para os meus irmãos, como um pretexto para a gente viver pecando. Mas, ó Deus, que nós, ó Pai, nos recordemos que um dos resultados desta obra é a santificação. Ou seja, ó Deus, quando nós temos fé, então nós somos justificados e o Senhor nos leva a uma vida de prática da Tua palavra. Ainda que falhemos muito, e ainda que este seja um processo que nós só estaremos aperfeiçoados 100% no céu, mas ainda assim todos nós, ó Deus, temos que dar demonstrações práticas de que a fé que o Senhor nos deu é real. E por isso, ó Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos capacite, nos faça nos sentirmos verdadeiramente livres, nos faça, ó Deus, termos a convicção a cada momento e a força para dizer não ao pecado, por não sermos mais escravos do pecado. Nos faça saber, notifica o nosso coração e a nossa mente, e quem está sentado no trono da nossa vida é Cristo. Não sou eu e nem o pecado, mas é o Teu Filho Jesus. Que assim seja na vida de cada um de nós. Pedimos isso ao Senhor em nome de Jesus. Amém.